Vamos lá. Na nossa última aula, na semana passada, nós abordamos o início do processo de colonização da América Espanhola e da América Portuguesa, né, das Américas, e nós chegamos a falar da estrutura dessa América Portuguesa, da América Espanhola também, seja estrutura social, seja estrutura econômica, política, e agora a gente aborda as invasões estrangeiras no século XIX, antes da gente mudar um pouquinho de foco, né? Nós vemos essas invasões estrangeiras, a gente muda de foco e vai para a Europa novamente e depois retorna para o Brasil. Bem, quando nós falamos de invasões estrangeiras na América Portuguesa, no Brasil, portanto, né, no século XVII, nós falamos de duas invasões específicas, que é a invasão francesa, chamada França Equinocial, e a invasão holandesa do Brasil holandês. Bem, em primeiro ponto, a gente analisa esse século XVII como um período marcado pela ameaça à integridade territorial portuguesa na América, exatamente por causa do contexto histórico do período específico, principalmente no começo desse século XVII, marcado pela União Ibérica, a união de Portugal e Espanha, que estava sob o controle do rei espanhol depois da morte de Dom Sebastião em 1580. Bem, isso significa que de 1580 a 1640, nós não tínhamos mais divisão entre Portugal e Espanha, nós não tínhamos mais, portanto, um sentido específico, um sentido que existisse para manutenção do Tratado de Tordesilhas, até porque não existia mais separação entre Portugal e Espanha, né? Uma vez que nós tínhamos a União Ibérica, e durante esse período histórico, como a Espanha já havia descoberto os metais preciosos na América Espanhola e a América Portuguesa ainda não, né, a Espanha vai aumentar, digamos, a colonização e a exploração das regiões espanholas, deixando as regiões portuguesas, portanto o Brasil, um pouco de lado durante esse período de 60 anos, certo? Em primeiro ponto, isso acontece com base num mito sebastianista dentro de Portugal, com a crença no retorno de Dom Sebastião para resgatar o passado glorioso de Portugal e livrar o país do domínio espanhol. Frente a isso, Portugal acabou, digamos, aceitando passivamente essa conquista, essa superioridade espanhola na União Ibérica, certo? E a gente começa analisando a França Equinocial, que dura de 1612 a 1615, com uma série de invasões francesas ao Maranhão, né? É exatamente essas invasões francesas que dão origem à cidade de São Luís, que é criada pelos franceses dentro do Maranhão, certo? A França tinha como objetivos principais, a prática da pirataria a navios espanhóis, carregados de ouro e prata, então conseguir, digamos, saquear esses navios e conquistar esse ouro e essa prata que era explorada aqui na América Espanhola, expandir o cristianismo também e estreitar as alianças com os Tupinambá, digamos, para fortalecer as bases francesas no Brasil. E ainda assim, com todos esses feitos, digamos, os franceses acabaram expulsos do território em 1615. Então, foi um pequeno número de franceses que se instalaram na região do Maranhão, fundaram a cidade de São Luís, praticaram a pirataria a navios espanhóis, o objetivo aqui até de corsarismo, digamos, né, com o pagamento a navios piratas para enfraquecer e para saquear esses navios espanhóis, com o objetivo de, digamos, ganhar mais espaço na disputa de expansão marítima, e acabaram sendo expulsos rapidamente, né, desse território aqui pelas tropas da União Ibérica. Então, tanto de Portugal quanto da Espanha, uma vez que eles estavam unidos nesse contexto. E nós chegamos ao Brasil holandês, que a gente aprofunda um pouquinho nesse assunto, exatamente por ele ter sido importante na história do Brasil. Contexto histórico, basicamente, nós levantamos a presença do capital holandês na produção açucareira, uma vez que a Holanda investia diretamente na produção, nos engenhos dentro do Brasil, para exportação, né, visando o enriquecimento do mercado externo, e uma inimizade entre Espanha e Holanda, que se
que vai se refletir na América Portuguesa, né? Bem, a Holanda decide invadir o Brasil exatamente por causa de um histórico de conflitos entre Espanha e Holanda durante esse período de União Ibérica. Lembrando que a Holanda ela só vai ganhar a sua independência em 1648. Até então ela pertencia à Espanha, certo? E nesse movimento de independência holandesa, eles decidem conquistar mais territórios, sobretudo conquistar territórios que faziam parte da União Ibérica, que faziam parte, portanto, da Espanha, certo? Bem, em 1648, nós visualizamos a finalização, digamos, a conclusão desse movimento de independência da Holanda frente à Espanha, que dura 80 anos, com a Guerra dos 80 Anos, que é exatamente a Guerra de Independência Holandesa, né? Como fim dessa Guerra de Independência, em 1648, com o Tratado de Westfália, a União Ibérica, que já havia chegado, digamos, ao seu fim, ela decide, então, Portugal e Espanha, conjuntamente, decidem proibir o comércio holandês na América como um todo, exatamente por causa da independência holandesa em relação à Espanha, certo? Bem, os holandeses decidiram invadir a América Portuguesa. Em 1624, nós temos uma tentativa fracassada de invasão, e em 1630, aí sim, eles conseguem invadir Salvador, conseguem invadir a região também do Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? De 1630 a 1654, nós podemos analisar essa presença holandesa no Brasil, que vai perdurar durante esse longo período de tempo, esses 24 anos. Né? Bem, nós dividimos isso em várias fases. De 1630 a 1637, nós temos as guerras de conquista holandesas dentro do território português, aqui do Brasil, e um período marcado por ataques a engenhos, com a queima de plantações e a fuga de muitos escravizados pertencentes aos senhores de engenho. Isso aconteceu, por parte holandês, com o objetivo de enfraquecer exatamente esses portugueses e, sobretudo, os senhores de engenho do Brasil, possibilitando uma invasão e possibilitando uma conquista, certo? Bem, posteriormente, a 1637, quando os holandeses já estavam instalados aqui na região do Brasil, nós temos Maurício de Nassau se estabelecendo aqui e governando o Brasil holandês, né? Maurício de Nassau, que tentou manter relações pacíficas entre holandeses e colonos, impondo, digamos, colocando em prática a liberdade religiosa, fazendo diversos empréstimos aos senhores de engenho, com o objetivo de reestruturar as propriedades e comprar escravizados novamente, então de fortalecer esse território que agora pertencia à Holanda e não mais a Portugal. Então, uma vez que já havia sido conquistado, a ideia é reestruturar esse território, né? Nós temos uma série de obras públicas, o incentivo à vinda de artistas, naturalistas e arquitetos, com o objetivo de criar, digamos, uma abordagem cultural holandesa e deixar um pouquinho de lado aquela cultura portuguesa e espanhola que estava sendo alimentada nessa região do Brasil. E nós temos a criação do Jardim Botânico e do Jardim Zoológico de Recife, no Recife, exatamente com o objetivo de conquistar ou de trazer o maior número de turistas e, portanto, trazer o maior número de moradores para essas regiões e fortalecer essa região, tanto de Pernambuco quanto do Rio Grande do Norte e da Paraíba, certo? Bem, entretanto, nós tivemos uma série de problemas durante esse período. Aliás, Maurício de Nassau teve que enfrentar uma série de problemas durante esse período, como, por exemplo, a necessidade de gerar lucro, o que não acontecia uma vez que ela estava gerando dividendos, exatamente porque era necessário fazer uma série de empréstimos, financiar essa reestruturação desses territórios que haviam sido destruídos pelos próprios holandeses, né? Isso vai levar diretamente a uma crise financeira da Companhia das Índias Ocidentais, uma crise, portanto, no comércio do açúcar, que vai enfraquecer a região, o fim da União Ibérica e a independência de Portugal, que vai levar ao fortalecimento, digamos, metropolitano português na relação da colônia, né? Então, Portugal vai enviar mais tropas, vai voltar, vai retomar as atitudes
estavam até então paradas aqui na América Portuguesa, e uma mudança da postura da Companhia das Índias Ocidentais, com a volta de Maurício Nassau à Holanda, uma vez que ele visualizava, digamos, a impossibilidade de geração de lucro aqui no Brasil a curto prazo. Frente a isso, nós tivemos a cobrança de empréstimos feitos aos senhores de engenho, rapidamente, que foram obrigados a pagar em um curto espaço de tempo esses empréstimos, com o aumento dos impostos também, e as revoltas provocadas por essas medidas, como a insurreição pernambucana, que dura 9 anos aí, de 1645 a 1654. Essa insurreição pernambucana acontece com o objetivo e com a ideia e o desejo de libertar a América do domínio holandês até então. Contou com o auxílio de Portugal e levou à expulsão dos holandeses em 1654. Né? Em 1661, nós temos a Paz de Raia, um tratado sendo oficializado de retomada do território para Portugal, mediante o pagamento de indenização para os holandeses, certo? E assim, nós temos o fim do Brasil holandês. Galera, em relação à França equinocial e Brasil holandês, alguma questão? Tranquilo, professor. Então vamos dar continuidade, que a gente precisa agilizar aí para dar tempo de terminar tudo, né? Deixa eu abrir os downloads aqui. E agora a gente muda um pouquinho de assunto e nós viajamos para a Europa novamente, abordando o nosso querido iluminismo, certo? Então, nós saímos, digamos, do século XVII, damos um passo além e vamos para o século XVIII. Antes disso, eu vou querer abordar alguns importantes aspectos aqui para vocês, antes de falar sobre iluminismo. Não vai cair na prova de vocês, pelo menos não está no edital, mas é importantíssimo nós ressaltarmos, nós levantarmos o que aconteceu na Revolução Inglesa. Porque para a gente entender o século XVIII a fundo, para nós entendermos iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa, a gente tem que dar um passo atrás e entender a Revolução Inglesa. Bem, no século XVI, nós tivemos, como nós já estudamos, um rei absolutista da Inglaterra, chamado Henrique VIII. É um dos primeiros monarcas absolutistas dessa Inglaterra, ou o primeiro monarca absolutista dessa Inglaterra, que dá início, digamos, a essa centralização do poder da Inglaterra. Bem, Henrique VIII é responsável também pela criação do anglicanismo e parte, digamos, do auge do Império Britânico nos séculos 16 e 17 estão sob domínio dessa família de Henrique VIII. Henrique VIII, que é sucedido posteriormente pela Elizabeth I, que marca exatamente esse auge, esse ápice, digamos, esse apogeu do Império Britânico no século XVI. A Elizabeth I, entretanto, ela não deixou nenhum filho e nenhuma filha, exatamente porque ela se dizia casada com a Inglaterra e jurou lealdade à Inglaterra, portanto, ela não teria outro amor na sua vida que não fosse a própria Inglaterra. Frente a isso, nós temos o fim da dinastia de Henrique VIII e de Elizabeth I, e nós temos uma disputa pelo trono entre Tudor e Stuart. Nós temos o fim da dinastia Tudor com Elizabeth I e o início da dinastia Stuart com o seu primo subindo ao poder da Inglaterra, certo? Bem, Jaime I, primo de Elizabeth I, também era rei da Escócia. Isso leva a uma grave crise política dentro da Inglaterra, fomentando diversos questionamentos à estrutura de absolutismo monárquico, de Estado moderno, uma vez que nós já tínhamos nessa Inglaterra, desde 1215, com a Magna Carta, o parlamento existindo, certo? Esse parlamento inglês questiona, então, a estrutura vigente, a ordem vigente e, sobretudo, a centralização do poder nas mãos de Jaime I e, posteriormente, de Jaime II também. Os dois reis ficaram muito conhecidos pelas suas práticas absolutistas e por ignorar o parlamento e a população inglesa, sobretudo, digamos, fazendo e tomando atitudes sem questioná-los. Frente a isso, nós temos uma grande revolta, tanto do parlamento quanto da burguesia inglesa, dando início à Revolução Inglesa, que é marcada por duas diferentes revoluções, a Revolução Puritana de 1640
e a Revolução Gloriosa de 1688. Bem, o que a gente precisa saber das duas? Nós precisamos ter em mente que essa Revolução Inglesa, marcada tanto pela Revolução Puritana quanto a Revolução Gloriosa, marca o fim do absolutismo monárquico dentro da Inglaterra, dentro do Império Britânico, sobretudo. Né? E isso acarreta numa série de consequências num contexto, no imaginário social, no imaginário político da Europa como um todo nos anos seguintes, nos séculos seguintes. Certo? Bem, quando a burguesia assume o poder, digamos, ou pelo menos ganha poder político com acesso ao parlamento, com a Câmara dos Comuns, lá na Revolução Inglesa, essa burguesia ela vai começar a financiar pensadores para criar, digamos, uma esfera, uma nova estrutura política, uma nova estrutura, um novo pensamento, uma nova filosofia que colocasse em prática, digamos, os ideais defendidos por essa burguesia. Isso dá origem ao que nós conhecemos como iluminismo e os pensadores iluministas do século XVIII, que nascem, digamos, financiados pela burguesia e crescem nesse contexto, brigando e criando, digamos, ideais políticos e filosóficos burgueses. Bem, esse iluminismo é um movimento intelectual de valorização da razão aplicada à política, economia, à cultura e à sociedade, surgido em meados do século XVIII na Europa, certo? Principalmente na Inglaterra e na França. Quais os antecedentes do iluminismo? Então, primeiro ponto, transição da Idade Média para a Idade Moderna, lá em 1453, e o contexto posterior a 1453, já na Idade Moderna, o enfraquecimento da Igreja Católica e do teocentrismo que a gente vê a partir da Revolução Científica e do humanismo, e o fortalecimento do racionalismo com Descartes e Pascal, que a gente estudou, inclusive, na semana passada, em filosofia, certo? O século XVII é marcado exatamente pela Revolução Científica que a gente citou, que leva a uma série de avanços científicos no campo da biologia, química, física, matemática, astronomia e assim por diante. Nós podemos destacar Newton, por exemplo, né, Isaac Newton e as leis da gravidade dos movimentos, Galileu Galilei e o heliocentrismo, e Descartes e a geometria analítica com o plano cartesiano, certo? E o humanismo também ganha espaço nesse contexto, com o movimento filosófico de valorização da figura humana em detrimento, digamos, da figura divina, certo? Nesse contexto, surgem, portanto, o iluminismo financiado pela burguesia com os ideais de divulgar, de difundir, de disseminar a ordem e a política burguesa, certo? Bem, quais são os principais filósofos iluministas que a gente pode citar? Primeiro, o nosso querido Adam Smith, criador do liberalismo econômico, que hoje dá as bases, digamos, para o mundo capitalista liberal, certo? A grande maioria dos governos atuais no mundo inteiro, a grande maioria deles são liberais e partem desse pensamento de Adam Smith. Adam Smith, basicamente, e esse liberalismo econômico, defendia a não intervenção do Estado na economia, com uma suposta mão invisível que regula o próprio mercado, que regula, portanto, a própria economia, não necessitando de uma intervenção estatal dessa maneira. Em outras palavras, o mercado ele se autorregula de acordo com a oferta e com a demanda dentro dele mesmo. Certo? Adam Smith defende exatamente essa ideia do liberalismo econômico, juntamente com John Locke, que a gente já vai falar. Voltaire, outro importantíssimo filósofo desse quesito, desse período, ele defende as críticas à igreja, dizendo que Estado e igreja deveriam ser separados e que não deveria ter interferência religiosa no Estado e nem interferência estatal na igreja, na religião, certo? Então, mais uma ideia que é disseminada durante esse período histórico e que vem com a burguesia, uma vez que a burguesia pagava impostos diretamente também para essa igreja, algo que era, digamos, visto com maus olhos para a burguesia, uma vez que impedia o aumento do seu próprio lucro, certo?
Em terceiro ponto, nós temos o John Locke, que traça, digamos, a ideia do contrato social e também é um dos defensores desse liberalismo econômico. Para John Locke, existia um contrato social em que as pessoas criavam, digamos, ou que a vida social, as relações sociais, partem de um contrato social de limites, que impõe limites a essas pessoas, certo? Limites morais e éticos criados dentro de um contexto social nomeado por John Locke de contrato social, certo? Montesquieu, em quarto ponto, é o grande nome do que nós conhecemos como período republicano francês, ou a Revolução Francesa, e também dá as bases para o nosso mundo atual, uma vez que prega e defende a divisão dos três poderes, certo? Divisão dos três poderes, essas que é, digamos, visível no Brasil de hoje, por exemplo, dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Montesquieu prega isso lá no século XVIII, nos anos de 1750, aproximadamente, ou 1720 a 1750. Então, nós visualizamos que também é uma das ideias difundidas durante as décadas e os séculos seguintes, portanto. Né? Por um outro lado, nós temos o nosso querido Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que era defensor ferrenho da democracia, do voto universal, da república, da igualdade social, da liberdade religiosa e, sobretudo, do fim da exploração do trabalho infantil e feminino. Rousseau esse que é, assim, juntamente com Montesquieu, uma das grandes figuras da Revolução Francesa, que vão embasar o pensamento revolucionário francês posteriormente, que vai levar à criação da República da França, que vai levar à institucionalização do voto universal, da igualdade, liberdade e fraternidade dentro da França revolucionária, lema dessa França revolucionária. Bem, e por último, nós analisamos as imagens, as figuras de Diderot e d'Alembert. Diderot e d'Alembert que deram, digamos, início, que criaram as enciclopédias que nós conhecemos até hoje e que nossos pais e avós principalmente tiveram maior contato, como a Barça, por exemplo, levando a disseminação, auxiliando a expansão das ideias iluministas pelo mundo. Exatamente essa enciclopédia, criada por Diderot e d'Alembert, que vai ser espalhada pelo mundo, pelos burgueses, através do movimento de expansão marítima, e que vai levar para outros continentes, para outras localizações, para outros países, essas ideias iluministas, e que nós vamos visualizar posteriormente, que vão embasar todas as revoluções do século XVII, aliás, do século XVIII, XIX e XX. Bem, a gente pode dizer, a gente pode citar que algumas ideias iluministas foram utilizadas pelos monarcas absolutistas, pelos reis absolutistas. E essa utilização nós demos o nome de despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado. Bem, os reis que utilizavam, portanto, desses ideais iluministas em seus governos absolutistas e não quebravam com a estrutura absolutista vigente, ou seja, que utilizavam desses conceitos apenas para minimizar a pressão social sobre eles, ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Como, por exemplo, Pedro I da Rússia e Catarina II também da Rússia, e o José I de Portugal, que ficou mais conhecido pelo seu ministro Marquês de Pombal, que levou, digamos, que iniciou uma série de transformações, tanto em Portugal, com a Revolta de Lisboa, como também na colônia portuguesa, no caso Brasil, certo? Marquês de Pombal, que impõe e que coloca em prática esses ideais iluministas dentro de Portugal e das colônias portuguesas, certo? Nós temos como consequência desse iluminismo, portanto, a difusão do mesmo por vários países, o crescimento da contestação às práticas do antigo regime, como, por exemplo, uma sociedade imóvel, estamental, portanto, sem mobilidade social, vai ser contestada agora, uma vez que, segundo os pensadores iluministas, os indivíduos são todos iguais e devem ser iguais perante a lei, certo? Contestação também do próprio absolutismo monárquico, uma vez que
Por exemplo, Montesquieu vai defender a divisão de 3 poderes e, portanto, é o fim desse absolutismo monárquico e de todas as práticas do antigo regime, como, por exemplo, o mercantilismo por si só, ou o monopólio comercial e o pacto colonial desse antigo regime, desse mercantilismo. Certo? Nós temos também o surgimento de movimentos influenciados pelas ideias iluministas, como, por exemplo, a independência das 13 colônias inglesas, que a gente vai estudar hoje, se der tempo, a Revolução Francesa de 1789, a Conjuração Mineira e Baiana no Brasil em 1789 e 1798, respectivamente, certo? E a gente pode citar mais inúmeros mesmo, o processo de independência dos países da América Latina, como, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai por San Martín e Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia por Simão Bolívar, Peru e assim por diante. Né? Então nós vamos visualizar essas independências, esses movimentos influenciados pelos ideais iluministas. O primeiro deles, inclusive, é a independência do Haiti, né? E a gente vai visualizar isso ao longo do tempo. Certo? Sobre iluminismo, alguma dúvida? Tá de boa. Coisa linda. Então vamos meter bala, vamos continuar. E de iluminismo a gente passa para a primeira revolução industrial, que foi inclusive o meu primeiro slide feito no começo da pandemia, que eu nem sabia editar slides direito. Fui aprender a colocar plano de fundo bonitinho depois, né? Bem, analisando a primeira revolução industrial, ela vai dos anos de 1760 a 1830. Então, ela não tem uma data específica, e é muito importante nós dizermos isso. Por quê? Porque quando nós falamos de primeira revolução industrial, nós falamos de algo que engloba diversas nacionalidades, engloba diversas sociedades, engloba, portanto, diversas civilizações. E ela tem início na Inglaterra em 1760. A Inglaterra se industrializa rapidamente, mas esse processo de revolução industrial ele vai até 1830 na grande maioria dos países da Europa. E até posteriormente, se a gente for colocar em prática de fato, como a Rússia, por exemplo, que só vai passar por uma industrialização depois da Revolução Russa. Né? Como o Brasil, que só vai passar por uma industrialização na era Vargas. Porque até então, nós tínhamos os grandes latifundiários, os grandes cafeicultores que controlavam, digamos, essa estrutura econômica do Brasil, certo? Essa primeira revolução industrial, ela é definida como um processo de substituição da produção manual ou artesanal, a manufatura, pela produção mecanizada, mecânica, a maquinofatura, certo? Ocorrido na Inglaterra durante o século XVIII. Essa primeira revolução industrial, ela provém, digamos, da invenção da máquina a vapor, certo? As principais motivações que nós temos da primeira revolução industrial e do pioneirismo inglês dessa primeira revolução industrial. Por que a Inglaterra foi pioneira? Por que ela foi a primeira a se revolucionar industrialmente? Bem, primeiro ponto, motivos. A burguesia já estava no poder. Lembra que a gente falou? Lembra que eu falei que era importante a gente abordar a Revolução Inglesa? Por isso. Porque é a ascensão da burguesia ao poder, com o parlamento inglês, com a Câmara dos Comuns, certo? Essa burguesia vai financiar o quê? Vai investir no desenvolvimento de máquinas, no desenvolvimento tecnológico, visando um futuro lucro, certo? Além disso, a Inglaterra contava com uma disponibilidade muito grande de matéria-prima, que pode ser vista em suas colônias, por exemplo, né? Como a Índia, como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e assim por diante. Inglaterra é essa que também tinha oferta de mão de obra barata, exatamente por causa de suas colônias e por causa da lei do cercamento dos campos da Revolução Inglesa, que força os camponeses a deixarem o campo, uma vez que eles tinham que ter propriedade daquela terra agora para poder viver lá, que são obrigados a ir para as cidades e leva a uma superlotação das cidades, certo? O êxodo rural. Ou seja, nós temos uma oferta de mão de obra extremamente barata na Inglaterra,
um grande mercado consumidor, uma vez que a Inglaterra produz para si mesma, produz para suas colônias e, além de tudo isso, é a principal parceira comercial de diversos países espalhados pelo mundo. Por exemplo, Portugal. Portugal, ela vai ter como principal parceiro comercial a Inglaterra. Inclusive, é essa Inglaterra que vai, mais tarde, financiar a vinda e proteger, sobretudo, a família real portuguesa na vinda para o Brasil em 1808. Para a gente ter ideia exatamente dessa relação intrínseca, dessa relação próxima entre Inglaterra e Portugal, historicamente falando, certo? Então, quando a gente fala desse mercado consumidor inglês, não é apenas da Inglaterra e suas colônias, mas do mundo inteiro, uma vez que a Inglaterra, digamos, ela é uma das principais potências econômicas desse período histórico, certo? E a última motivação, digamos, é o investimento de capital na compra de máquinas pela própria burguesia, uma vez que essa detém os meios de produção dentro da Inglaterra, uma vez que elas já estão no poder e não tem o absolutismo monárquico mais, portanto. Certo? Bem, quais são as principais transformações dessa primeira revolução industrial? Então, primeiro ponto, aumento da produção, aumento da velocidade da produção, maior velocidade da confecção dos produtos, divisão do trabalho nas fábricas. Agora o trabalho não vai ser, a mercadoria não vai ser mais produzida por uma única pessoa, mas por várias. Nós temos essa divisão do trabalho acontecendo. Além disso, a criação da máquina a vapor, que vai revolucionar o mundo inteiro, né? Vai, digamos, levar a industrialização do mundo inteiro dessa primeira revolução industrial. É a invenção, a criação da máquina a vapor que marca essa primeira revolução industrial. Juntamente com isso, tudo que a gente está vendo, nós visualizamos o aumento do desemprego e o aumento da poluição, uma vez que a máquina a vapor era abastecida por carvão, né? Então, aumenta-se a poluição, aumenta-se a queima desse carvão, portanto, a poluição, e aumenta o desemprego. Por que aumenta o desemprego, galera? Porque as pessoas saem do campo, vão viver na área urbana, nós temos o êxodo rural, portanto, acontecendo, e leva ao superlotamento das cidades. Esse superlotamento das cidades vai levar diretamente ao desemprego, ao maior número de pessoas desempregadas, certo? Bem, esse maior número de desemprego, ele leva diretamente ao aumento da exploração dos trabalhadores. Por quê? O primeiro ponto e principal ponto, porque faltava direitos e faltava, digamos, uma legislação que desse direitos a esses trabalhadores. Portanto, esses trabalhadores, eles não tinham, digamos, segurança no trabalho, eles não tinham salários assegurados, ou seja, nós tínhamos uma baixa remuneração, eles tinham longas jornadas de trabalho, cerca de 14 a 16 horas de trabalho por dia, tá? Além disso, nós tínhamos o trabalho, a exploração do trabalho infantil, a exploração do trabalho feminino, exploração do trabalho infantil esse, a partir dos 4, 5 anos de idade, com crianças já trabalhando em diversas esferas, diversas áreas diferentes. Como, por exemplo, a gente vê no filme e no conto de Charles Dickens, que depois virou um filme, Oliver Twist, em que a criança ela é órfã, mora num orfanato e, cometendo alguns erros, ela é obrigada a trabalhar primeiro para um limpador de chaminé, né, e posteriormente para um bibliotecário. Né? Isso é sinônimo, isso demonstra, representa exatamente essa exploração do trabalho infantil. E a exploração do trabalho feminino também, uma vez que as mulheres não tinham condição nenhuma, nesse período específico, de trabalho, né? Ganhavam, em sua grande maioria, menos que os homens, porque os burgueses, ou porque os donos, os proprietários, a burguesia, acreditava que essa mulher, ela produzia menos, né? Então ela tinha um salário também reduzido. E além disso, nós não tínhamos a segurança desse trabalho feminino dentro das indústrias, levando a diversos assédios sexuais, assédios morais e assim por diante. Né? Junto com toda essa realidade, nós tivemos péssimas condições de moradia, exatamente motivada também pelo êxodo rural e pela superlotação das cidades, que levava, digamos, as pessoas a se aglomerarem em uma mesma casa, em uma mesma moradia.
E os locais mais próximos das indústrias que pertenciam a essa burguesia era alugada por preços caríssimos também, né? Isso levou a essa piora das condições de moradia também. Além disso, nós temos frequentes acidentes de trabalho, principalmente nas minas e também nas fábricas e indústrias. Agora, com as novas máquinas, nas quais os indivíduos, os trabalhadores, não têm nenhum entendimento sobre, né? E nós podemos visualizar também a alienação do trabalhador, que não vai, digamos, conseguir se visualizar dentro do seu produto, dentro do seu trabalho, da sua esfera, né? Que muitas vezes, inclusive, vai trabalhar apenas para sobreviver, levando a uma criação, digamos, levando ao desenvolvimento do sofrimento, né? Uma vez que ele não consegue satisfazer a própria vontade, uma vez que ele trabalha para sobreviver. E a mais-valia, que a gente vê que é aquele conceito de Marx, que a gente já estudou em sociologia, que seria a ideia do lucro líquido, né? Então, da burguesia, de mais-valia absoluta e relativa, de ou intensificar o trabalho, a exploração do trabalhador, ou intensificar, digamos, mecanizar a sua indústria, certo? Bem, esse período histórico marca exatamente essa exploração dos trabalhadores, não só na Inglaterra, mas em todos os países que passam pelo seu processo de industrialização durante a primeira Revolução Industrial, exatamente pela falta de leis, a falta de uma legislação do trabalho, né? A gente pode ver, inclusive, quem quiser aprofundar, Johan, Ricardo, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho nesse conteúdo de primeira Revolução Industrial, vocês podem assistir um filme que tem, se eu não me engano, no YouTube, na íntegra, que chama O Germinal, certo? Esse Germinal, esse Germinal é um filme do Émile Zola, lá, em francês, é um filme francês que demonstra a realidade nessa primeira Revolução Industrial. Esse filme é protagonizado pelo Gérard Depardieu, para quem já assistiu Asterix e Obelix, é o gordão, é o Obelix, né, no caso. E esse Germinal demonstra exatamente esse período, esse contexto histórico de primeira Revolução Industrial e também demonstra, interessantíssimo, as manifestações sociais que ocorreram durante a primeira Revolução Industrial, que a gente vai abordar agora. Reações operárias a essa condição de exploração. Quais são? Primeiro ponto, ludismo, um movimento operário contrário à industrialização, que teve sua origem na Inglaterra e ficou mais conhecido pela quebra de máquinas, destruição de fábricas. Então, os trabalhadores, frente à realidade vivida, enfrentada por eles, adentravam as fábricas como, digamos, modo de levar a uma mobilização do governo e levar também a visualização dessa classe trabalhadora, a valorização dessa classe trabalhadora. Esses trabalhadores entravam nas indústrias e quebravam as máquinas e destruíam as fábricas, frente a essa condição de exploração vivida por eles. Segundo ponto, nós podemos citar o cartismo, que foi um movimento social dos trabalhadores ingleses que lutavam pela inclusão política da classe operária e por melhores condições de vida e de trabalho. Cartismo esse responsável pela criação da Carta do Povo, que continha todas as reivindicações dos trabalhadores que deveriam ser implementadas, como, por exemplo, uma diminuição da carga horária, um piso salarial estabelecido, maior segurança nas indústrias e no trabalho, e assim por diante, certo? E, por último, nós vemos a reação operária, a criação das trade unions, que foi um movimento operário do século XIX, que visava organizar as reivindicações dos trabalhadores. Essas trade unions, que são conhecidas também como sindicatos, certo? Nós temos nelas a formação das primeiras organizações sindicais de trabalhadores fabris. É importante nós citarmos que hoje nós chamamos essas organizações de sindicatos. Foram exatamente essas trade unions que deram origem aos sindicatos modernos. Inclusive, se você procurar por sindicatos na Inglaterra, hoje em dia, esses sindicatos até hoje chamam trade unions, certo?
Sindicatos como o Sindicato da Polícia Civil, o Sindicato da Polícia Militar, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, o Sindicato da Sabesp, dos Trabalhadores da Energia, enfim. E sindicatos que a gente tem espalhado tanto pelo Brasil quanto pelo mundo inteiro hoje em dia e que nasceu nessa primeira Revolução Industrial. Alguma dúvida, galera? Tranquilo, professor. Coisa linda. De boa. Então, oi? Não, Então, falei de boa. boa. Eu vou fechar aqui e vou abrir uma nova reunião, beleza? Vocês entrem lá, mesmo ID, mesma senha. Fechou? Beleza, fechou. Valeu.